Bom, deve ter acontecido a mesma coisa com vocês. Quando eu me mudei para Curitiba, os meus amigos ao meu redor determinaram qual era o time de futebol que eu ia torcer. Quando você quer escolher o seu time, quando as pessoas começam a torcer para o time, normalmente é pela influência dos amigos próximos ou dos parentes, né, que gostam mais e tudo. E no meu caso foram os amigos. Os meus amigos acabaram determinando qual que seria o time que eu ia torcer, né? E que depois eu chamava de time do coração. E daí eu entrava na mesma interação de que você deve ter entrado, que era quando o meu time vencia, eu podia tirar sarro dos meus amigos, dos amigos que torciam para outros times, e quando meu time perdia, eu tinha que aguentar tudo de volta, e o quanto isso era divertido. Só que a partir do momento que eu fui deixando de ser criança, eu comecei a perceber quantas vezes acontecia de que um time deixava de ter algum tipo de padrão ético correto e daí tinha acontecido alguma violência, tinha acontecido algum tipo de roubalheira, tinha acontecido algum tipo de coisa absurda em relação ao jogo ou em relação à organização e eu tinha que relevar isso, eu tinha que deixar de lado porque era do meu time. E aquilo era muito esquisito, e eu comecei a perceber isso, especialmente no time que eu torcia na época, quando alguém entrava, fazia uma falta muito violenta e de repente os meus amigos que torciam para esse mesmo time falavam, ah, tudo bem, foi a gente. E daí isso começou a me dar um parafuso na cabeça, porque eu pensei assim, mas espera, quer dizer então que porque é o meu time, porque é o grupo para o qual eu torço, eu tô de boa se por acaso ele cometeu algum atributo, ele cometeu alguma coisa antiética? É isso? A minha ética só serve para alguns momentos e para outros não? E daí eu comecei a perceber o quanto isso era tóxico e como isso estava presente na torcida de futebol. O quanto o meu time podia fazer a coisa mais escabrosa, mas se eu fosse o torcedor dele, eu não falaria nada. E foi aí que eu me afastei disso. Falei assim, eu não quero mais, eu não quero torcer para time de futebol, eu não quero compactuar com isso que eu tenho ética para algumas coisas e para outras não. Eu sei que todo mundo sofre de dicotomia e que não é fácil de a gente fazer isso e que na maioria das pessoas, quando você está falando isso abertamente, você está sendo hipócrita porque, na verdade, você também releva e tudo mais. Mas o que eu queria era, pelo menos, tentar tirar uma grande parte desse pensamento tóxico da gente, que se me interessa, tá tudo bem ter um comportamento antiético. Porque existe uma cultura, de jeitinho, uma cultura uma cultura que eu acho que está nas bases, inclusive, do que a gente considera, do que a gente amplamente chama de corrupção dentro do Brasil, que é você não se importar se o erro te beneficia. E a gente tem que se livrar disso. Ou pelo menos a gente tem que lutar da melhor maneira para a gente se livrar disso, para a gente não ser dois tipos de pessoa. A pessoa que defende o que é ético e a pessoa que não defende quando lhe interessa. Eu sei que não é um problema restrito ao futebol. Eu sei que isso existe em todos os esportes, isso existe em todos os grupos, isso existe em todas as organizações, isso existe em escala em todas as nações. A única coisa que me motivou a falar no título do vídeo, inclusive, que era uma questão ligada ao futebol, era porque eu me lembro muito, eu me lembro muito de uma pessoa que eu gostava muito, que ela falando sobre, acho que um estádio superfaturado, e ela usando esse tipo de argumento, não tem problema porque foi do meu time. E esse foi um dos meus maiores choques com o esporte e por isso eu deixei de torcer para futebol. Eu consigo curtir futebol, consigo assistir futebol, consigo admirar a habilidade dos jogadores e eu acho que eu admiro agora em um outro nível, porque agora eu estou olhando a performance
e eu não vou abrir mão do meu conceito ético para olhar aquela jogada e poder apreciar ela se ela for feita da maneira mais honesta possível.